e, é, e, e descritiva. Então, depois disso, eu disse a vocês que ia trazer para a aula o debate sobre o racismo, certo? Nós temos algumas abordagens para fazer e eu vou passar para vocês um slide que eu preparei sobre o tema, certo? E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nós temos aqui vou começar sobre o racismo. Deixa eu, não sei por que não foi. Porque está do outro lado. Vocês estão vendo o slide? Aqui desaparece tudo. Esse Windows 10 é meio louco. Desapareceu foi tudo aqui. Deixa eu ver aqui o que é que está falando. Está aparecendo o slide aí? Certo. O slide completo, Gabriel, Fernanda, Tobias, ou é um pedaço do slide? Eu queria ver aí se ele é completo, beleza. Obrigado aí. Aí, olha, então, sobre o racismo, né? Então, nós vemos um tema muito importante, é um tema que a gente, quando vai observar, ele está muito presente no dia a dia, certo? Mais presente do que a gente possa imaginar, certo? E nós vamos aqui, então, abordar esse tema para que, se cair na redação do Enem, vocês já sabem como esquematizar, futuramente, no caso, né, que é primeiro ano, aí futuramente vocês saberem esquematizar, certo? Porque se a gente começar com a prática de redação agora, a gente vai manter essa prática até o terceiro ano, tá certo? Até a prova do Enem. Então, nós temos aqui algumas informações sobre o racismo, certo? A gente vai ter essa roda de debate no final. Aí, tem coisas que vocês não vão concordar, tem coisas que vocês vão concordar, certo? Mas aí vocês vão observar isso. Olha, a estrutura da aula vai ser o tema gerador, como eu já coloquei lá, certo? Aí no chat. Nós vamos fazer a discussão e, no final, a prática de redação. Lembrar que toda redação vocês façam com caneta tinta azul ou preta, tá certo? Aí vai tirar uma foto legível e vai postar no Google Sala de Aula. E eu vou corrigir e vou mandar a resposta para você no que você precisa melhorar e a sua nota daquela redação, certo? Como se fosse 1.000 pontos. Se você for um aluno que tirar nota 1.000, eu vou botar lá 1.000, parabéns, senão eu vou dar algumas orientações. Olha, melhore nisso, cuidado com a gramática, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Cadê as áreas de conhecimento, tal, que a gente já falou nas aulas passadas sobre as competências que o Enem avalia. Então, a estrutura da aula vai ser assim. Aí nós temos a definição de racismo, certo? Aí, o que é racismo? Racismo, segundo todos os especialistas, ele diz que é uma segregação, você sentir mal por causa daquela pessoa, por causa da cor da pele dela, certo? Ele está ligado muito ao preconceito. Nós temos dois tipos de pessoas aqui no mundo, né, em que vivemos. Nesse mundo aí nós temos aquelas que são indiferentes, que não ligam muito para isso, e as pessoas que não se consideram racistas, apesar de elas serem racistas, certo? Ela diz que não é racista, mas ela pratica atos chamados de racistas. Então, nós temos aqui, eu acho que qualquer pessoa já deve ter vivenciado alguma experiência ligada ao racismo ou visto na televisão, certo? Ou até na escola, quando alguém chama negro safado, ou cabelo de pichain, certo? O exemplo mais claro que nós temos sobre o racismo é Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que ele é negro,
e ele está numa escola de brancos, certo? Ali você vê uma coisa clara e que acontece muito, daí gerando bullying, gerando preconceito e tudo mais, ok? Deixa eu ver o que mais aqui, vamos lá. Aí, olha, o racismo é uma forma de preconceito e discriminação. A sociologia, a filosofia, a antropologia, que são as áreas de conhecimento, eles vão pegar e vão falar sobre isso, sobre esse tema, certo? De formas diferentes, certo? A sociologia vai abordar sobre o racismo como raça, certo? Como o debate relacionado à raça, certo? A filosofia vai abordar esse tema, certo? E a antropologia vai tentar explicar a questão da raça, certo? Aí a gente vai ver cada um deles. Ó. Nós sabemos que o mundo ele foi colonizado, entre aspas, né, por pessoas brancas, e essas pessoas brancas, elas tinham como mote que aquelas pessoas que não eram as brancas eram ou pessoas que estariam numa raça inferior, ou elas eram amaldiçoadas por Deus. Era a ideia, era o entendimento, basicamente, dos séculos passados, certo? A gente tem que entender também que no século XIX, a cor da pele e a origem da geográfica do indivíduo promoviam uma diferenciação das raças, ou seja, quando o, a pessoa que era negra era africana, é porque aquele país ali, aquele país da África, ele tinha a questão do sol, né? Da incidência do sol naquelas pessoas, por isso que elas ficaram com a cor mais negra da pele, com a cor diferenciada na pele. Esse é o entendimento do século XIX, certo? Aí, quando a gente vai observar as áreas de conhecimento, né, a gente já começou a observar que é um fato histórico, uma alusão histórica, os antropólogos, eles vão estar, eles sendo europeus, certo? Eles vão estabelecer hierarquia das raças, que justamente vai reforçar o que eu estou falando para vocês. Essa dominação de povos brancos europeus sobre a população de outras etnias não europeias, certo? Então, a antropologia foca isso também, certo? Foca essa questão de que tem umas raças inferiores e que essas raças elas não chegam aos pés da raça branca, né, europeia. Essa questão também está relacionada ao preconceito, certo? E esse preconceito, ele tem algumas causas. Pode ser a sexualidade, pode ser o gênero, pode ser a condição física e, por fim, a raça, que é a cor da pele, certo? E daí se provoca o racismo. Essa discriminação é o que chamamos de racismo, certo? Então, nós vimos aqui áreas de conhecimento como sociologia, como antropologia, como a história, como a filosofia, que a gente pode ver, né, que a filosofia faz a pessoa pensar sobre se realmente tem essa diferença ou não, certo? Aí entra aquele caso, a gente vai ver um monte de casos que saem na televisão, nos jornais e tal, a questão da origem. Por exemplo, Jesus, a imagem que se tem de Jesus, aquela fotografia, né, que a Igreja Católica apresenta, é uma imagem de Jesus branco, de olhos azuis e tal, de Jesus, ele totalmente europeu, certo? Uma pessoa branca, de olhos azuis, cabelo mais ou menos loiro, né, e tal. Então, nós temos aí uma imagem que ela vai ser, ela reforça essa história do povo branco europeu que domina o restante das pessoas. Aí, em contramão, a arqueologia, ela
ela fez uma descoberta que a aparência de Jesus, basicamente, era de um homem tipo aquele povo árabe ali, muçulmano, aquele povo ali de Israel, que não era branco, certo? Por causa do sol, ele tinha uma pele mais morena e tudo mais, que a gente sabe, de acordo com a ciência, esse tipo de pele é justamente aquele que vai proteger sobre vai proteger a pessoa, né? Por causa da incidência da pele. Aham, Tobias. Aí, só é prestar atenção que vocês vão... Tudo que eu estou falando são leituras que se tem ao longo da vida da gente, tá bom? Ah, então, a antropologia, ela fala sobre isso, a arqueologia também fala sobre isso, certo? O homem, como é que chegou, como é que os índios brasileiros se parecem tanto com os povos da Ásia, do Japão, China, tal, que eles têm os olhinhos mais apertadinhos e tal. E aqui vocês veem que aqui eles são morenos, mas lá eles são brancos. Então, são morenos, são negros, têm a cor diferente da pele aqui, né? E lá no Japão, na China, eles são mais brancos. Então, aí tem essa questão, né? Que, segundo esses antropólogos, é a questão da incidência de raios solares em determinadas regiões, como aqui também, né? É tanto que, eu não sei se vocês sabem, uma coisa à parte, quando os portugueses chegavam aqui, eles diziam que aqui era o quinto dos infernos, porque eles iam com aquelas roupas todas grossas e tal, e quando chegavam aqui era um calor danado com aquelas roupas, eles chamavam aqui o quinto dos infernos, tá certo? Então, nós temos aqui essa ideia das áreas de conhecimento que vocês podem usar na redação de vocês, tá certo? Deixa eu só aqui ir para outro, olha. Os tipos de racismo. Existe o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo reverso, certo? O racismo reverso, a gente vai entrar em debate daqui a pouquinho. Um minutinho. Então, existe o racismo estrutural, que é aquele dentro da estrutura, certo? Existe o racismo institucional, que é aquele que é dentro da instituição, certo? De uma empresa. E existe o racismo reverso. Se vocês não ouviram falar em racismo reverso, aí a gente vai entrar em debate daqui a pouco sobre ele, viu? Tem muita gente que não sabe. Olha, o que o preconceito racial provoca? Ele provoca segregação e ele provoca discriminação, certo? São coisas que uma sociedade democrática, uma sociedade plural, ele não assim adota, ele não tem assim bons olhos para esse tipo de situação, porque uma sociedade democrática e plural, ela escuta todos os cidadãos, sejam eles independente de raça, sexo, religião, tudo, ela tem que acolher esse cidadão, certo? Porque uma vez que eles pagam o mesmo imposto que as outras pessoas, as pessoas não brancas, eles devem ser acolhidos, certo? E um dia, isso aqui já leva para um outro patamar, que é justamente a questão das cotas raciais, que futuramente a gente vai poder debater sobre elas, certo? Aí, ó, o racismo institucional. Ele é relacionado à instituição, certo? Surgiu como ativistas, certo? Surgiu com ativistas como Stockley Carmichael e Charles V. Hamilton. Então, nós temos esses dois ativistas que lutaram contra esse tipo de situação,
desse racismo ligado à instituição, certo? Então, a gente pode ver dois casos claros da nossa época, né? Por exemplo, o caso de Glória Maria e o caso de Maju Coutinho. Aí nós temos a Glória Maria, que namorou Roberto Carlos em 1990, por ali. Vocês não eram nascidos, né? E nós temos a questão da Maju Coutinho, que ela assumiu um importante jornal aqui do Brasil, certo? Que o povo reclama demais, que ela erra muito no jornal, certo? Ela erra muito no jornal, ela tem os erros lá os erros de concordância de algumas palavras que ela fala errado, mas uma parte da sociedade não aceitou ela como parte da sociedade, porque ela, por ser negra, certo? Por se destacar, certo? Assim como Glória Maria também foi muito criticada. Glória Maria, ela é repórter da Globo, ela é muito antiga, ela faz em 5 meses que ela sofreu um acidente em casa e tirou um tumor da cabeça, que ela já tem mais de 60 anos. E Maju Coutinho, ela passou todos aqueles repórteres brancos, certo? Considerados brancos, né? Aqui no Brasil, que aqui no Brasil não se tem essa questão de ser branco ou ser negro. Segundo Chico Buarque de Holanda, diz que é tudo, Chico Buarque de Holanda, diz que nós somos toda uma mistura, certo? E vivemos pacificamente com todo mundo, né? Aí nós temos essa questão da, da Maju Coutinho, que ela vai pegar, e deixa eu só passar aqui uma coisa aqui. Ela vai pegar e a, se contrapor a, a toda aquela estrutura branca que se tinha. Então, se tem um racismo institucional, tem. Porque, se você for olhar, tem mais repórteres brancos do que repórteres negros, certo? Então, vocês vão perceber que existe essa questão aí do racismo na instituição. Existe também o racismo estrutural, certo? É o relacionado entre as interações das instituições. Nós temos instituições, nós temos a questão do racismo estrutural dentro das instituições, e essas interações elas resultam em resultados racializados contra pessoas não brancas. Por exemplo, eu trabalho numa instituição pública, certo? Lá tem um cargo, eu posso chegar até o cargo de chefia, de acordo com o meu desenvolvimento. Então, com a minha capacidade, mas se eu sou negro, certo? Não, eu sou uma pessoa não branca, eu estou, então, dizendo, aliás, eu não estou apto para quebrar aquelas estruturas. Por exemplo, vocês sabem muito bem que a maioria dos juízes, eles têm filhos que estão estudando direito, que futuramente eles vão ser, vão fazer concurso, e a chance deles passarem, porque o pai já é juiz, desembargador, essas coisas, a chance deles passarem lá é muito maior do que eu, Marconil Viegas, que se fosse fazer direito, fosse entrar, fazer um concurso, eu sendo muito inteligente e tal, essas coisas todinhas, fazendo concurso, eu, para passar, para ser um juiz ou um desembargador, seria muito mais difícil. Por quê? Porque a minha origem não é a origem daquela classe social dominante. Se você for olhar, os juízes, desembargadores sempre têm filhos, sempre tem sobrinho, parente, marido, esposa e tal. Tem tudo lá, tudo assim, tipo um conjunto bem
bem sólido para que outras pessoas não pudessem entrar, certo? E quando a pessoa quebra essa estrutura, se ele for negro, certo? Se ele for uma pessoa não branca, existe o racismo estrutural. Ele não avança, ele não é reconhecido muitas vezes como uma pessoa capaz de poder dar o seu melhor na instituição, certo? Aí é chamado de racismo estrutural. Olha, nós temos aí o movimento Black Lives Matter, que é justamente essa questão que se alastrou pelo mundo todo contra o racismo e por causa daquele acidente, não, aquele assassinato do policial que ficou com o pé em cima, com o joelho em cima do pescoço do rapaz lá, né? E aí esse movimento se alastrou para o mundo todo. Aqui no Brasil teve alguns focos de movimento, mas depois ele não foi para frente. Mas ainda nos Estados Unidos, ontem mesmo estava passando na televisão, que é uma cidade lá dos Estados Unidos ainda está há 68 dias que ela ainda continua com esse movimento, certo, contra o racismo. E nós vemos as atitudes dos governantes, uma parte dos governantes apoia o movimento, e outra parte não, certo? Então, sempre vai ter essa questão aí. Então, nós temos esse movimento que pode ser citado na redação, certo? Existem filmes e séries que também podem ser citados na redação, como, por exemplo, se você for pesquisar aí na internet sobre The Red Line, da Globoplay, você vai ver que ele toca nessa questão do racismo. Também tem o Homem do Castelo Alto, né, especialmente a quarta temporada, na Prime Amazon, certo? E lá na quarta temporada os negros tomam o poder. Porque, assim, é um mundo paralelo, parece Matrix, mas é um mundo paralelo em que quem ganha a Segunda Guerra Mundial são os alemães, os nazistas. E o mundo é dividido entre nazistas e aquele povo lá dos aliados dos nazistas. Então, os Estados Unidos, ele é dividido entre os japoneses e os alemães. E a parte do Japão, ela é sempre bombardeada, ela sempre tem uns movimentos lá, e quem toma o poder são os negros, certo? Que chegam ao poder, e os japoneses voltam lá, saem daquele local e voltam para seu império, que é no Japão. E o filme Cidade de Deus também toca nessa questão do racismo, certo? Eu Toca assisti, Bruno, o Cidade de Deus, filme. Cidade de Deus, é muito massa. então, toca nessa questão do Bem, racismo, da bem pobreza. trabalhado, assim. Hã? Bem trabalhado o filme e Foi muito bem também trabalhado, muito bem elogiado, certo? Aí usa tem muito. o racismo na propaganda. Se vocês forem analisar, existem propagandas que não têm atores e atrizes, a maioria são tudo brancos, né? Não tem esses atores e atrizes não brancos, certo? Você pode perceber. Questão de bebê, Johnson, não sei o que e tal, vocês vão perceber que nessas propagandas não tem bebê negro. Se tem, tem um, dois, porque depois de muito se falar, que pegou e foi inserido faz pouco tempo, né? Menos de 10 anos, que foi inserido na propaganda. Mas propaganda de creme dental, propaganda de fraldas, de bebê, de cheirinho, de não sei o que, de bebê, essas coisas assim. Não tem pessoas não brancas. Então, tem um racismo aqui no Brasil, certo? Estrutural, também nas propagandas. E, se você não conhece, você também pode citar o Martin Luther King Jr., que ele era um ativista norte-americano, certo? Essa questão racial também, ele foi assassinado, você pode citar ele na redação, tá bom? Ele era um pastor evangélico, se eu não me engano, e foi assassinado lá pelos anos de 1960, 70, por ali, certo? Um homem que até hoje muita gente admira por ele querer uma igualdade racial. Nos Estados Unidos é bem forte, né?
Lá tem igreja só para negros, igreja só para branco, escola só para negro, escola só para branco, certo? Antigamente eu estava vendo uma reportagem que existia os ônibus nos Estados Unidos, que teve esse movimento lá. Aí quem trabalhava e usava muitos ônibus eram os negros e uma parte dos brancos também. Então, quando os negros eles entravam no ônibus, ele era da metade do ônibus para trás. Eles podiam sentar e a metade da frente era dos brancos. Mas se viesse mais brancos, aqueles negros, depois da metade do ônibus, teria que dar o local para o branco. E uma mulher pegou, se recusou a sair, né, a deixar, esqueci o nome dela, depois eu pesquiso, foi tanta coisa que eu esqueci de pesquisar o nome dela. Aí ela disse que não iria sair por causa que ela estava pagando a mesma passagem da pessoa branca e ela que não iria sair. Aí foi uma confusão, fizeram uma greve, os negros deixaram, acho que passaram uns 500 e tantos dias sem usar o ônibus e foi uma quebradeira grande nessa cidade. Depois vocês podem até pesquisar sobre isso. Martin Luther King também fez isso, viu? Ele mobilizou toda a sociedade para que pudesse ser feita uma reflexão sobre essa questão. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma lei, número 7.716, que é de 89, sobre essa questão do racismo, que racismo é crime. E aí nessa lei entrou mais outras coisas que não cabe ao debate aqui nesse momento. E agora a proposta de redação, que é justamente eu vou passar para vocês, é sobre essa questão do racismo. Eu vou passar para vocês a redação, a proposta de redação. Eu quero perguntar para vocês, foi claro, esclarecedor, assim, tem alguma dúvida sobre o tema, sobre o que a gente viu? Tem alguma dúvida? Porque eu vou lançar a proposta de redação para vocês. Aí eu preciso saber se vocês têm dúvida ou não. Não? Bota aí no chat. Francisco Nunes. Eu estou pegando o nome de quem entrou depois. Lucas Lira. Simon, já botei aqui. Simon. Sheinizes Jéssica. Acertei, né? Tiago D. Tobias e Vitor Daniel. Aí, ó, vamos lá. Eu vou passar só um videozinho para vocês, bem rápido, né? Então, aí, vou passar um videozinho que eu vi aqui no YouTube. Deixa eu só... Não é aquele não, né, professor? Hã? Não é aquele não, né? É aquele lá do status. Não, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Aí, não, é um videozinho sobre racismo. A gente só vai ter pouco tempo, aí eu vou passar ele rapidinho para a gente aqui. A gente só tem 3 minutinhos, eu vou passar para ele. Você vai garantir a sua vaga tudo anunciado de uma redação começa com uma coletânea de apoio para você ter referências sobre o tema. Esses são alguns exemplos de textos que poderiam ser usados sobre o tema racismo. O fluxo de ideias é um momento... Olha, eu vou só colocar aqui, ó. Olha, negros são minoria entre as pessoas que são formadas no ensino superior. Jovem negra tem 2 vezes mais chance de ser morta no Brasil, diz o relatório. Aí, Bolsonaro é denunciado no STF pelo crime de racismo. Adolescente que fez ataque racista à filha de Bruno Galhaço vai cumprir liberdade assistida, diz a advogada. A ausência de pessoas negras é reflexo do racismo, né? Questão de liderança. Então, vocês podem usar isso aí, viu? De ideias. É um momento de você coletar possíveis dados sobre o assunto.
todas essas referências anteriores, conseguimos definir um posicionamento para o nosso texto. Na nossa redação Nota 1000, vamos ser a favor das iniciativas que diminuam as desigualdades das raças diferentes. Algumas pessoas dizem que já existem ações suficientes para isso, como a criação da lei que criminaliza o racismo. Mas a gente acredita A lei que eu já quanto citei. mais resoluções para esse fim, melhor. Então, no primeiro parágrafo, preciso contextualizar o tema de acordo com o que eu escolhi defender. No nosso modelo de redação exemplar, falamos que este tipo de segregação ainda é muito forte na sociedade, por mais que a escravidão já tenha sido abolida há mais de 100 anos. Definimos o posicionamento da dissertação e contextualizamos com o tema. Agora, na estrutura, usamos nossas armas para sustentar o posicionamento e desenvolver a redação. Esse é o seu momento de brilhar. Mostre que você é tão bom na argumentação que você faria inveja aos sofistas, a Sócrates, Platão, Aristóteles, todo mundo. No corpo do texto, citamos a política de cotas como uma forma de integrar pessoas de outras raças, além da branca, dentro da sociedade. Essa medida tem sido usada principalmente em vestibulares e concursos públicos, mas as opiniões sobre as cotas deixam a galera meio dividida. Por um lado, algumas pessoas dizem que essa política baixa o nível de excelência das universidades. Por outro, já existem pesquisas que comprovam que essa informação não procede. Muito pelo contrário, estudantes cotistas apresentam um ótimo desempenho ao longo da sua graduação, justamente por darem valor à oportunidade de estarem na faculdade e se esforçarem muito para se dar bem nas matérias. Aí temos o nosso primeiro argumento. Você, como um aluno maravilhoso que é, não vai ficar na base do achismo na sua redação. Uma carta na manga para usar nesse momento da argumentação é fazer referência a especialistas sobre o assunto. Pronto, como a gente já citou, aí nós temos só um minuto, eu vou me despedir de vocês, porque toda vez que a gente encerra a aula, aí eu fico falando, pá, e termina a aula e corta a minha fala. Gente, bom dia para vocês, boa aula, certo? Foi excelente estar aqui, é verdade. Ah, tá certo, Tobias. Aí, boa aula para vocês, boa sexta-feira e bom fim de semana. Eu vou passar a proposta no grupo, certo? Vou botar lá no Google Sala de Aula, vou atualizar tudo hoje e vocês façam a redação. Se tiver dúvida, me chama no privado, eu tiro sua dúvida. Se você achar que eu preciso dar uma olhada na sua redação, me chama no privado ou lá no grupo mesmo, que eu chamo você e a gente conversa, tá certo? Então, bom dia para vocês e foi excelente estar aqui com vocês, viu? Tchau, turma nota 10. Um abraço.